Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu queria que vocês agora recebessem aqui os nossos três profissionais, pessoas que têm assim uma história muito marcante na vida, no empreendedorismo. Então eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas muito calorosa ele, Enio Fonseca. Vem para cá. Recebam também ele, Augusto Franco. Salva de palmas, pessoal. E ela, Larissa Andrade. Vem pra cá. Boa tarde, irmãos. Aleluia. É aqui? Isso, fica à vontade. Pessoal, agora a gente vai ter um momento aqui mais dinâmico, porque a gente vai trazer aqui algumas perguntas, fazer algumas interações com esses três profissionais aqui de excelência da nossa igreja. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que eles trouxeram aqui vai trazer muito valor para você, tanto na sua vida pessoal também como na sua vida profissional. Mas antes da gente começar efetivamente com algumas perguntas, eu queria que vocês se apresentassem. A gente pode começar com a Larissa, depois o Enio, depois o Augusto. Boa tarde, gente. Meu nome é Larissa, eu sou esposa do Álvaro, tenho a alegria de congregar nessa igreja maravilhosa. E eu tenho 30 anos, hoje eu estou gestante, estamos entrando quase no 6º mês de gestação, então a gente está passando, como empresária agora, a gente está passando por uma transição, tanto na vida pessoal e na vida empresarial também. E eu tenho hoje uma empresa, eu sou formada em odontologia, tenho uma empresa aqui da parte estética, tanto dentária, facial, a minha especialização é harmonização facial. E hoje nós estamos também abrindo um spa na nossa empresa, então nós estamos em fase de ampliação, e é isso. Bem, amados irmãos, todos me conhecem, né? Pelo menos a maioria. Meu nome é Enio Martins Fonseca, sou da papelaria tributária, essa empresa que está em Goiânia. Este ano está completando 40 anos de existência. E muito especial, o mesmo CNPJ. O mesmo CNPJ. Vocês entenderam por quê, né? Então, nós estamos aqui na Igreja Emaús. Fiquei 23 anos na igreja anterior, depois saí. O Espírito Santo de Deus pediu para eu ficar nessa igreja. Tive uma testificação lá naquela casa de festa que nós reunimos. O Espírito de Deus me mostrou sentado, ouvindo aqui os irmãos. Então, o Espírito Santo disse que era para eu ficar. E por isso estou aqui para juntar nessa obra aqui e levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo adiante nessa cidade. E a minha oração para essa igreja é que ela seja um luzeiro nessa cidade. Amém? Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Augusto Franco, sou do Estúdio de Arquitetura e Design. Posso falar que eu fui o aluno mais novo da PUC. Quando eu fui formar, o pessoal falava, o meu apelido lá era o bebê que estudava, porque eu tinha 15 anos quando eu entrei. E assim que eu entrei, me formei aos 20, abri escritório. Hoje a gente está em expansão para o setor sul ali, Marista. E com muita honra estou aqui falando com vocês, contando um pouquinho da história, que para quem é profissional liberal sabe que os desafios que a gente enfrenta não são fáceis. Até você acertar algum produto, o nível de cliente que você quer, e o Senhor tem conduzido tudo com várias experiências. Quem anda perto de mim, junto com os outros irmãos aqui da Emaús, é muito edificante ouvir histórias, o testemunho, poder contar um pouquinho aqui para vocês também. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu acho que uma vertente que a gente precisa ter sempre com muita seriedade em tudo que a gente faz é a excelência. E a excelência, ela sempre vai atrair os homens e vai glorificar o nome do Senhor. Então, quando a gente traz para um contexto de vida empresarial, a gente também precisa manter esse padrão, essa excelência. Infelizmente, a gente tem históricos, né, de pessoas, ou às vezes até irmãos cristãos, que têm essa dificuldade, ou às vezes esse testemunho negativo acerca da vida profissional. Porque tem uma divisão, às vezes, na cabeça das pessoas. Uma coisa sou eu na igreja, outra coisa sou eu na vida profissional, mas isso não tem separação.
Por isso que eu vou trazer algumas perguntas aqui um pouco mais direcionadas para essa parte espiritual, porque nós não somos aqui setorizados, onde essa área da minha vida é a igreja, essa área aqui é a empresa, essa área aqui é pessoal. Na verdade, nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor, amém? E precisamos expressar essa glória dele em todos os ambientes. Por isso eu quero trazer agora esse conceito um pouco mais espiritual para o nosso bate-papo. E eu queria fazer essa pergunta primeiramente para o Augusto. Augusto, conta para a gente agora como a sua fé influenciou no início da sua jornada profissional. Pessoal, hoje eu estou com 12 anos de escritório, 15 anos trabalhando já na área. E posso falar para vocês que todo mundo que é profissional liberal, ele quase que é automático ter que exercer a fé, porque às vezes você depende do cliente vir até você. Você pode ter as melhores estratégias, você pode ter o melhor produto, mas eu acredito muito naquele versículo, que nada é nosso se do céu não for dado. Então, se não for o Senhor na sua vida, trazendo o diferencial para que a glória dele fique inquestionável, né? As pessoas olham e falam, olha, não entendo, mas o produto dele é bom, vêm os clientes, então essa caminhada, ela obrigatoriamente vai exigir fé, porque mais cedo ou mais tarde você vai encontrar naquele ponto em que a decisão ela vai dar muito certo, ela vai dar muito errado. Às vezes é uma decisão séria de mudança, como eu estou passando agora, ou uma decisão de ter que contratar alguém, você às vezes não está com orçamento para aquilo, e você tem que tomar atitude que simplesmente você às vezes não vê a escada toda, você tem que pisar no primeiro patamar. E basicamente tudo que veio até hoje na minha família, no meu escritório, foi através da fé. Porque naturalmente falando, eu não poderia estar onde o Senhor já me colocou. Muito bem. Essa eu queria direcionar para você, Enio. Teve algum momento específico em que você sentiu que Deus estava guiando os seus passos para o mundo dos negócios? Eu tenho uma experiência do início do nosso negócio, que eu marquei meu casamento. E meus irmãos não queriam dar o mesmo salário que eu estava ganhando na loja para mim, porque eu tinha vindo de outra empresa que havia perdido o emprego. E disseram assim, você vai ganhar o que você vender. Eu saí de porta em porta aqui em Goiânia, oferecendo o nosso negócio, a papelaria. E tinha marcado o casamento com a Flora, né? Para quem não sabe, o Enio Filho é meu filho aqui. Eu marquei o casamento, mas não tinha dinheiro para casar, né? Tinha escassez de recursos. O que aconteceu? Eu não vou ganhar igual meus irmãos, vou trabalhar. Saí de porta em porta. No primeiro mês, eu já ganhei igual a eles. No segundo mês, já ganhei mais do que eles. No terceiro mês, meu dinheiro triplicou. Eu vi a mão do Senhor. Com esse terceiro salário, eu consegui comprar o guarda-roupa, né, o jogo de quarto. Então, deu para casar. Então, eu vi que Deus estava comigo nessa hora. Naquele negócio que eu estava fazendo. Glória a Deus, amém. Muito bem. Aí eles falaram assim, agora você vai ganhar igual nós. Larissa, na parte de tomada de decisão, você que está à frente aí de um negócio que tem crescido e eu conheço bem a sua história, eu queria saber se teve alguma decisão nesse processo seu da construção da estima, né, até antes mesmo de ser estima, se teve algum momento, alguma decisão muito difícil que você teve que tomar, que ela teve que ser baseada unicamente na fé e no direcionamento do Senhor. Então, eu acho que quem empreende, toda decisão é baseada na fé, né? Então, toda decisão de ampliar, toda decisão de fazer algo diferente, o tempo todo a gente vive na fé, porque, teoricamente, a gente não tem aquela estabilidade. Então, toda tomada de decisão, você está colocando em risco tudo que você construiu. Você pode ali gastar mais dinheiro para... Nossa, eu vou investir nisso, mas você está dando tudo que você construiu e pode dar muito certo e pode não dar. É aí que entra a nossa fé, né? Então, eu vejo a minha história, assim,
Deus me conduzindo através da paz e palavras que Ele ia gerando no meu coração, do momento, da hora certa. E esse momento, essa hora certa, é muito engraçado, assim, que muitas vezes as pessoas falam: Larissa, por que você não faz isso? Larissa, por que você não faz aquilo? E sabe quando aquilo ainda não é aquele desejo no meu coração? Eu vejo muito isso como Deus falando com a gente nessas situações. E quando eu decidi abrir o meu negócio, eu, na verdade, eu sempre fui uma profissional liberal, né? Sou dentista. E a minha primeira chefe, gente, ela era uma chefe muito ruim, assim, de maltratar mesmo as pessoas. E aí eu aprendi tudo que eu não queria viver. E aí eu acho que a maior tomada de decisão que eu tive que exercer a minha fé foi: eu quero trabalhar em um lugar que eu quero expressar a Cristo e que as pessoas que trabalham comigo também expressem a Cristo. E o Senhor foi me colocando em lugares assim onde eu aprendi o que não fazer. E ali, a partir desses momentos, o Senhor foi abrindo portas para que eu exercesse de fato aquilo que eu achava que era o certo. Então, eu acho que a vida do empreendedor, ele é uma tomada de... Cada tomada de decisão exige a nossa fé, não é um momento específico, né? Se a gente for parar para pensar, tem época que você investe mais, tem época que você contrata. Então, cada passo que você dá exige esse ato de fé. Então, é por isso que a gente tem que estar muito alinhado assim, com o coração de Deus mesmo, para a gente tomar as melhores decisões honrando a Ele mesmo. Muito bem. Augusto, como que você compartilha a sua fé com seus clientes e os seus parceiros de negócio? Não é algo tão fácil, né? Porque às vezes a gente não sabe até onde ir com o cliente. Semana retrasada mesmo eu tive um exemplo. Estava fazendo o projeto de uma casa num condomínio fechado, lá no Jardins França. E sentou uma senhora, e com as minhas funcionárias eu tenho uma maior liberdade. Então eu chego, a gente tem uma reunião semanal, em que eu falo, a gente alinha a agenda da semana e eu faço uma oração. E todas elas são muito católicas. Só uma lá que não, mas as outras 4 são. Então eu sento, elas me respeitam, eu dou uma palavra, e ela até testemunhou esses dias. Falou: nossa, meu marido trabalha na Assembleia e tem tanta gente da igreja perto dele, que ele perguntou: como que você é respeitoso com a gente? Aí eu falei: nossa, um testemunho que eu nem imaginei dar, porque o pessoal não respeita lá. Então eu tenho essa liberdade com elas lá uma vez por semana. Já essa cliente chegou, e às vezes você sente quando o Senhor ele dá aquela abertura para você falar algo, porque querendo ou não, todo mundo hoje passa por algo. É tudo muito bonito, né, nas redes sociais, a vitrine exposta mostra só a parte positiva, mas ninguém mostra os problemas, aquilo que você tem que enfrentar, ninguém mostra os bastidores, né? Fica tudo lindo ali. Então, a hora que ela entrou, falou do Instagram e tudo, a gente conversando, o filho dela chegou. Quando o filho dela foi embora, eu senti um gatilho de perguntar: mas como que a senhora está? Ela começou a chorar. Não, meu marido está com Alzheimer, está mais velho, essa casa é uma casa que eu não sei o que eu vou fazer, eu já quero vender ela de agora, não estou gostando de nada. E ela chorou. Então, esse ponto, o Senhor sempre nos alerta para a gente poder ser usado na nossa profissão. Porque, gente, eu passo mais tempo, às vezes, no escritório do que em casa, não sei vocês. Mas, às vezes, eu chego no escritório 8, saio 8 da noite, 9, porque eu atendo muito fora de horário. Eu atendo a hora que as pessoas saem do serviço, muitas vezes. Então, eu saio de lá 7h30, 8, chego, vejo minha esposa 1, 2 horas, às vezes nem vejo a minha filha, dependendo do dia. Então, se eu não fizer do meu serviço ali um campo para pregar, evangelizar, expor a minha fé, eu vou fazer quando? Isso aqui é só vamos dizer assim, o vestiário do jogo, lá fora que realmente acontece. E que isso vocês possam também fazer. Aprenda a colocar, como o próprio Tiago falou, dessa cultura na empresa, para que desde o início, seja a sua empresa grande ou pequena, já tenha essa característica de poder expor o evangelho e ter essa liberdade. E os clientes vão sentindo isso. Na hora que você atende, gente, às vezes você não percebe, mas ela chegou e falou assim: nossa, na hora que eu cheguei eu senti um trem diferente aqui.
Falei assim, a energia daqui. Senta aqui. Ela sentou e abriu a vida dela. Muito bem. Eu sempre ouvi um termo antigamente que era até engraçado, né? Falava do crente 007. Já ouviram esse termo? Que é o cara que é cristão, né? Mas é só em alguns momentos, né? Lá no trabalho ele é um agente secreto, né? Até que um dia alguém descobre, ele é crente, né? Poxa, mas como assim alguém descobriu? É porque talvez ele não está exercendo a vida cristã de maneira ativa, de maneira verdadeira. Porque nós não podemos ser empresários cristãos, tá? Nós primeiro somos cristãos que exercemos a função hoje de estar à frente de uma empresa. Então, antes de tudo, nós somos cristãos, amém? E a gente precisa aprender a expressar isso. E Larissa, e para você, como que é esse mesmo ponto de como expressar a sua fé, ou às vezes até compartilhar da sua fé ali, porque é um ambiente diferente, né, lá num consultório. Como que é para você? Falando de paciente, eu lido muito com autoestima, né? E quando a pessoa chega até meu consultório, normalmente ela já tem algum tipo de problema relacionado à aparência, e muitas vezes esse problema da aparência é algo de dentro, não é sempre só a aparência. Então, normalmente as pessoas chegam muito quebrantadas lá no consultório. E como eu converso pouco, quem me conhece, e a gente vai conversando, enfim, eu tento exercer a vida cristã pensando assim, o que Jesus faria nessa situação? Às vezes tem paciente que abre a vida ali para mim, que chora, que a gente tem que parar procedimento, e aí eu fico pensando, o que Jesus falaria para essa pessoa? Então, assim, eu vejo claramente que Deus coloca e abre situações na minha frente, e eu estou ali como um cidadão do céu mesmo, para falar dele, para declarar a palavra. E assim, aí quando a gente vai para a questão de equipe, de gerir equipe, como um empreendedor mesmo, de gerir pessoas, eu tento eu exerço a minha fé, principalmente na maneira de falar, a maneira de agir. É muito engraçado, acho que foi o Tiago que falou, que você tem vergonha de chamar um colaborador seu para congregar da sua vida pessoal, porque às vezes você tem vergonha de quem você é lá no seu ambiente de trabalho. Então, eu fico só imaginando, nossa, tudo que eu vou fazer na minha vida, vou conversar com alguém, e se eu topo essa pessoa em algum outro lugar? Então, assim, qual que é a impressão que eu passei para essa pessoa? Então, eu acho que esse é o nosso cerne, a gente olhar para a pessoa, olhar para as situações e pensar, o que eu posso fazer, o que Jesus faria nessa situação, e como a gente está nessa posição de gerir, de ensinar, de muitas vezes apoiar, né? Gerir até ali as meninas ali do consultório, igual o Augusto falou, abrem a vida pessoal para a gente. Então eu vejo como uma oportunidade mesmo que Deus dá para liberar cura, liberar libertação ali no nosso meio, e de maneira natural, sem ser algo profissional. Enfim, eu acho que é uma oportunidade que Deus nos dá mesmo. É igual você falou, a gente é cristão primeiro, e Ele nos dá a oportunidade de empreender para acessar a maior quantidade de pessoas. Muito bem. Enio, essa aqui eu quero que o senhor responda. Na verdade, eu queria expandir para os três, mas o senhor começando, o senhor pode compartilhar uma experiência onde a sua fé foi testada no ambiente de trabalho e como você superou isso? Irmãos, a nossa vida, depois que a gente conhece o Senhor, é cheia de experiências, né? Todos vão ter suas próprias experiências, mas no nosso negócio, quando a gente estava no início, a gente não tinha estrutura. Os recursos eram muito escassos. E eu fiquei responsável pelo trabalho externo, de vendas, e eu participei de uma licitação onde a minha fé foi testada. Porque eu cotei uma coisa que nós não tínhamos condições de entregar. Por ignorância, ou por não ter muito conhecimento técnico na época. E quando eu cheguei com empenho para os meus irmãos, de um órgão aqui, público,
para vocês eu posso falar, Tribunal de Justiça, era um pedido, um empenho de cartolinas, muito grande, porque as cartolinas, formato Rio, eram uma cartolina 50 por 70, a normal é 50 por 60. E havia tido uma grande enchente no Brasil, nesse ano, e as fábricas de papéis foram inundadas, e não se produzia essa cartolina. Aí meus irmãos ficaram desesperados. Vai agora suspender a nossa empresa, vão ficar 5 anos sem vender, você é responsável por isso. Aí eu fui para a oração, né? Fui clamar ao Senhor. Clamei ao Senhor, orei, e naquele tempo a inflação era tão grande que as pessoas guardavam dinheiro, era no carro, era no telefone, para não perder o valor. E nós achamos um judeu lá no Rio de Janeiro, que ele guardava o dinheiro todinho na compra de uma commodity chamado papel. Ele comprava todo tipo de papel e guardava no depósito, para o dinheiro dele não perder o valor. E ele tinha essa cartolina formato Rio. O que aconteceu? Nós não tínhamos condição de comprar, tanto que a nossa fé foi provada. Eu orando, clamando a Deus, porque era muito dinheiro. Aí o que nós tivemos que fazer? Tivemos que comprar uma carta de crédito do banco para poder fazer a entrega desse pedido. Tinha um irmão que era presbítero da Igreja Presbiteriana Maranata, era gerente do BEMAT, deu essa carta para nós. E a gente conseguiu, então, comprar desse judeu, ele vendeu essas cartolinas bem caras para a gente, só que a gente tinha cotado, bem cotado, com muita margem de lucro. Aí nós conseguimos entregar esse pedido, que parecia impossível. E foi esse negócio, olha o arranjo de Deus, que capitalizou a nossa empresa. Nunca mais nossa empresa teve problema de capital de giro, depois dessa entrega. Isso foi um milagre de Deus. E a fé foi provada. Amém? Amém, glória a Deus. Tem alguma história, Augusto? Quantas aqui? Quem que não tem? Tem várias histórias sobre questão de fé, assim. Estou passando por uma agora, mas, por exemplo, foi a Casa Cura, agora que eu estou participando. Porque no ano passado, do ano passado para cá, eu mais que dupliquei o número de projetos no escritório. São projetos grandes, casas do zero, apartamentos maiores, de alto padrão. E para isso acontecer, o Ranieri, que acompanhou muito o processo também, eu não tinha tanta estrutura assim. Profissional liberal, às vezes você é a mesma pessoa que faz tudo. Às vezes você atende, responde, faz isso. Você tem umas 15 funções dentro da empresa. E até eu delegar e começar a ver isso realmente funcionando, demorou um tempo. E esse ano, no começo do ano, eu tive que lidar com umas 5, 6 situações que eram impossíveis de serem executadas. Só que, quando Deus fala algo, já tem isso, mais ou menos, uns 4, 5 anos que eu ajo dessa forma. Eu não racionalizo tanto, eu só quero responder e obedecer o que Deus falou. Quando você começa a racionalizar, você olha para a calculadora, não fecha a conta. E se você não der espaço, o Senhor precisa de lacunas para entrar na sua história. Se a sua história é muito amarradinha, você mesmo trabalha e conquista, você não precisa nem de fé. Você vai, trabalha e dá os seus pulos aí, conquista, parcela, faz o que você quiser. Mas quando você decide andar pela fé, você muitas vezes não vai ver o que tem do outro lado. É meio nebuloso, né? Você não consegue enxergar, às vezes, diante de você. Então, no começo desse ano, veio a proposta da Casa Cor. A Lorena falou, com que jeito você vai fazer? Eu falei, não sei. Deus mandou, eu só vou caminhar. Aí veio o aniversário da minha filha, veio mudança de escritório, a Lorena refazendo a empresa, 5, 6 itens diferentes. Ela, o que você vai fazer com o orçamento? Eu falei, nem vou fazer conta. Eu vou confiar no Senhor, porque Ele é o meu patrocinador. Amém. Sabe, pessoal, Deus ele é patrocinador do seu negócio. Ele é o maior investidor. Ele torce para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Porque se eu torço para minha filha, como a Bíblia fala, quanto mais Deus que deu o filho dele para nós. Então, Ele quer que a gente seja bem-sucedido, estruturado,
que alcance os sonhos, né, naturais e espirituais. E, resumindo a história, eu não gastei nada na Casa Cor. Acho que eu fui um dos únicos profissionais que não gastou nada, porque eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo de todos os outros fornecedores. Na mudança, eu ganhei mais de 50% do valor inteiro da minha mudança do escritório. No aniversário de Giovana, eu ganhei desconto de muita coisa também. Então, assim, irmãos, resumindo, eu não gastei nem um terço do que inicialmente eu gastaria, simplesmente por confiar e caminhar. Glória a Deus. Aleluia. Ranieri, deixa eu só comentar uma Pode. coisa. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu adoro contar, porque isso é assim, é como Deus, porque na minha história aconteceram uma sequência de coisas erradas para no final dar certo. E a gente acha que tem tudo na mão, fala, nossa, agora vai. Aí tudo desmorona. Para a gente ter essa noção de que Deus que está no controle. Quando eu comecei a trabalhar como uma profissional liberal, eu achei um doutor, e aí ele tinha 30 anos na época, e aí ele olhava para mim e falava, Larissa, ele tinha 3 clínicas, era super bem sucedido, ele falou, Larissa, você vai ser minha parceira. Eu falei, meu Deus, achei o lugar da minha vida. Gente, passou assim, 6 meses que eu estava trabalhando com ele, ele faleceu. Eu falei, minha vida acabou, porque a única pessoa que acreditou em mim faleceu. E aí as 3 clínicas dele fecharam, enfim, porque a esposa não era do ramo, tudo mais. Fui trabalhar em outro lugar, falei, arrumei outro lugar para trabalhar. E aí passou um tempo, aquele lugar entrou em reforma. Aí entrou em reforma, Larissa, não vai mais poder trabalhar aqui, porque nós vamos ficar no período de 1 ano de reforma. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou trabalhar, gente? E aí aluguei um consultório, falei, já sei, vou alugar um consultório. Aluguei um consultório, comecei a atender meus pacientes. Quando eu falei, olha, agora vai. Gente, o consultório fecha. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu achei outro consultório para alugar. Aí eu falei, não, esse consultório... Aí já era um consultório mais arrumadinho. Aí eu falei, é isso que eu quero para os meus pacientes, essa questão de excelência, é isso. Aí o doutor chega para mim e fala, Larissa, eu vou vender o consultório. Você quer comprar? Aí eu falei, querer eu quero, mas eu não tenho 1 centavo. Aí ele falou, é 80 mil, Larissa. Eu falei, meu Deus, eu só tenho 20. Eu tenho 20 mil reais guardado. Aí ele falou, Larissa, não dá, porque eu tenho que vender esse consultório, preciso do dinheiro. Aí eu brinco que eu tinha um sonho e 20 mil reais na conta. Eu falei, quer saber? Eu vou construir um consultório com 20 mil reais, a cadeira é 40. Só a cadeira. Mas eu tinha uma paz no meu coração de que Deus estava guiando. Falei, amém, Deus está nesse negócio. 20 mil reais e um sonho. 1 mês depois eu tinha um sonho e um calote de 20 mil reais. Eu falei, meu Deus, o Senhor tá ou o Senhor não tá? O Senhor me dá uma direção. E aí, quando eu fui orar nesse momento assim de aflito, gente, e toda essa história aconteceu ao longo de 8 anos da minha vida. Então, assim, foram muitas quedas. E aí eu fui orar, e aí eu senti Deus falando assim comigo, você não precisa confiar em ninguém, você não precisa confiar em dinheiro nenhum, não é o dinheiro que está na sua conta que vai te prosperar, eu vou fazer. Então, ele tirou tudo que eu tinha, só não tirou meu sonho, porque ele tinha colocado em mim. E aí, foi a partir daí que a gente construiu essa clínica que a gente tem hoje, que é a Estima, que assim, gente, quem mexeu com obra na vida sabe que 20 mil reais não é absolutamente nada, não é nada. Não, olha o arquiteto, não é nada. E para mim era tudo que eu tinha, então eu falei, vai dar muito certo. Então, essa história da fé é isso, o Senhor, Ele não quer que a gente se apegue em nada das coisas terrenas que a gente acha que nos dá segurança. Se for preciso, Ele vai remover tudo, para que você olhe para Ele e fale, Senhor, eu só tenho o Senhor, agora o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Aí no final você vai falar assim, eu não tinha nada, Ele me deu tudo, então a glória é toda dEle. Glória a Deus. Aleluia. A gente já indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, Enio, eu queria te perguntar agora, como que foi a construção da maior papelaria do estado de Goiás e de onde veio, onde cada um tem o seu papel? E eu queria até falar assim, até dar um testemunho, eu não sou de Goiânia, sabe? Eu sou do interior de Goiás, sou lá de Minasul, gente, cidadezinha.
E lá de Minasul eu vi o comercial lá na Band, Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel, Centro e Campinas. Eu falava, meu Deus do céu. E quando eu cheguei em Goiânia, eu falei, cara, cadê essa papelaria? Deixa eu entrar nela aqui. Como que foi essa construção? Irmãos, é muita oração, né? A gente, sempre dependendo do Senhor, mas 5 anos do nosso negócio, nós decidimos, os sócios, que tudo que nós ganhássemos, nós íamos investir no próprio negócio. Nada de vaidade, de vida pessoal. Então, nós íamos tirar só o suficiente para sobreviver. Depois passou para 10, investiu no próprio negócio. E, como eu disse para vocês, eu dou o testemunho de como foi a alavancagem do capital de giro, e a gente ganhando, investindo no próprio negócio e tirando só o necessário para sobreviver. E isso nos levou a ter a própria sede própria de todas as lojas. Nós não temos nenhum prédio locado, né? Pelo contrário, hoje a nossa empresa tem uma holding que faz locações, porque teve essa filosofia de investir no próprio negócio, por mais ou menos 10 anos. Depois de 10 anos, começou a ter umas retiradas mais favoráveis para a gente, os sócios, né? E isso nos levou ao que nós somos hoje, né? Porque é uma empresa que até hoje ela pauta para fazer do cliente o seu maior patrimônio, né? E a gente ora todos os dias pelos clientes, né? E ora também pelo negócio. E pede a Deus para ter a misericórdia, né, de nós. E o Senhor tem nos sustentado aí, ó, nesses 40 anos. Quantas crises que passaram nesses 40 anos, né? Quantas crises? É porque o Senhor sustenta, é o Senhor. Mas tudo na dependência dEle, né? Amém? E de onde veio Cada um tem o seu papel? Isso aí foi uma criação de um publicitário de Goiânia. Ele não está entre nós mais. Ele faleceu, né? Ele criou esse slogan, né? E nós pegamos esse slogan. O nome dele era Adalto. Trabalhou no Espaço Mob, uma agência que teve aqui em Goiânia. E está aí até hoje com a gente aí, já está na mente da sociedade. Maravilhoso. Né? Muito bem. Augusto, para você, como que foi a experiência? Eu queria que até que você explicasse um pouco o que é a Casa Cor e como foi a experiência para você hoje fazer parte desse evento aqui no estado de Goiás. Alguém ainda não foi na Casa Cor, gente? Misericórdia. Ó, você vai? Então tá bom, vai me ver lá. Pessoal, é o seguinte, a Casa Cor é o maior evento de arquitetura e design do estado. E eu sempre tive vontade de participar, as minhas ex-sócias participaram, mas eu sempre tive vontade. Quando eu ia entrar em 2020, veio a pandemia, aí eu não quis, porque na pandemia, para nós, no aspecto profissional, foi muito positivo, porque obra não parou. Acho que obra, coisas hospitalares aí, né, e comida, não sei, poucas coisas pararam, assim, né, no geral. E a obra continuou, então veio muito, muito volume de projeto. Eu não quis fazer 2020, 2021. Em 22 fiz o tratamento, né, para minha esposa engravidar. Foi assim um gasto grande, aspecto tudo psicológico. Falei, não, deixa eu ficar quietinho para no momento certo. E esse ano caiu no meu colo a questão da Casa Cor. Só que, pessoal, assim, o do nada de Deus, ele nunca é do nada. Quando alguma coisa na sua vida acontece do nada, é porque tem uma trajetória enorme atrás. Tem muito choro, sorriso, desafios, para do nada acontecer algo. E assim, tudo que nasce grande é monstro, né? Tudo que já nasce assim, dando super certo, a gente não tem estrutura para suportar. Você já vira aí uma fundação de um prédio. Eles cavam, né, muitos metros para a fundação, fica aquela construção meio bagunçada, meio feia, visualmente falando, para depois começar a erguer a edificação. Então, tudo na sua vida que o Senhor quer construir, primeiro Ele trabalha as bases, às vezes não é legal. Você passa por muitos testes e desafios, igual a Larissa falou. Eu sempre menciono para quem está perto de mim, é a rota da contradição. O Senhor libera uma palavra, como Ele falou que um dia eu faria Casa Cor, e parece que tudo vai acontecendo ao contrário.
Você passa um desafio, passa 2, passa 3, você já começa a ficar meio calejado, vai ficando agoniado. Mas do nada, as coisas começam a acontecer. Veio o convite, fiz a fachada, graças a Deus deu super certo. Ano que vem quero fazer um ambiente interno, não é fácil, porque é muito gasto, é muita energia, 2 meses de obra para tudo acontecer. Mas a visibilidade, né, no nosso meio é muito importante, é um nicho que a gente fica muito conhecido. E tudo que eu fiz lá foi realmente para expressar a glória de Deus. Todo mundo que vai lá, e eu tento colocar isso nas redes sociais, e quero que vocês façam a visita. O ingresso é R$ 96,00, mas vale a pena. Se não, vocês passam lá e me marcam também, é só a fachada. E espero que vocês gostem. E 96 a entrada, mas vale a pena. Mas o meu é o externo, é só passar, marcar, eu estou feliz. É isso. Muito bem. Larissa, a gente sabe, né, e quem conhece, já foi lá na Estima, sabe que um dos pilares de vocês lá é um atendimento de excelência. E qual que seria a dica que você traria, né, para nós aqui, de como gerar essa experiência positiva com o cliente? É isso que o Ranieri falou, um dos nossos valores é a excelência. Por quê? Porque Deus é excelente. Então, a gente tenta trazer os atributos de Deus como valores na nossa clínica. E quando eu decidi abrir a clínica, era justamente por 2 coisas. Eu queria atender bem meus pacientes, eu queria que eles chegassem e falassem, nossa, parece um pedacinho do céu esse lugar, eu me sinto bem, eu estou feliz aqui. Então, eu queria trazer essa experiência e, por outra coisa também, que eu vou falar bem breve, que eu senti de falar, um dos motivos da gente empreender, e Deus trouxe isso para mim, foi também para ter tempo para viver a congregação da igreja. Porque, querendo ou não, nós, por mais que a gente trabalhe muito mais do que um CLT, às vezes, a gente ainda assim tem domínio sobre o nosso tempo, a gente consegue dominar melhor o nosso tempo de trabalho. E então esses foram alguns dos pilares assim que me fizeram empreender, principalmente para viver a vida familiar, a vida cristã de fato dentro da igreja, com a igreja, congregar e empreender. Eu senti de falar isso para que a nossa profissão, o empreendedorismo, quem empreende é muito cansativo, tem dia que é exaustivo mesmo, mas que o Senhor nos deu essa graça. Eu creio que existe uma graça sobre nós para empreender, para que nós tenhamos tempo de qualidade, para investir na nossa família, para investir na nossa congregação, na igreja em si. O Senhor, eu creio que o Senhor nos dá essa graça para ter esse tempo maior de qualidade. Mas falando da excelência, vou finalizar rapidão. E é realmente um dos nossos valores. E a maior questão de trazer a excelência para dentro do atendimento é como Jesus me receberia se eu tivesse frente a frente a Ele. Então, gente, é uma sensação que eu tenho de muito acolhimento, de muita paciência, de muita mansidão. Então, a gente quer trazer esses valores para dentro da nossa empresa, para que os pacientes, quando chegarem ali, eles falam, esse lugar é diferente, tem algo diferente aqui. E aí sim, a gente abre a porta para pregar o evangelho, para o reino ser expandido. Então, por isso que a gente tem, os nossos valores são os maiores atributos de Deus que a gente tenta vincular dentro da empresa. Glória a Deus. Amém. Uma última pergunta para o Enio. Qual que é o conselho que você daria para jovens empreendedores cristãos que estão começando agora? Eu acho que hoje tem muitas facilidades, né? O conhecimento está à disposição de todos hoje via internet. Hoje a pessoa, para ter formação, não precisa nem sair de casa. Eu me lembro que quando eu fui estudar na Católica, eu ia a pé lá do centro ao setor universitário, que não dava conta de pagar o ônibus, porque o passe de ônibus era só para trabalhar, não era para ir na universidade. Então, hoje, conhecimento é poder, e esse conhecimento pode ser adquirido hoje online, né? Então, eu aconselharia os jovens a ter esse viés, né, hoje,
A questão da inteligência artificial está chegando aí, né? Os desafios são grandes, mas o mundo vai girar, né? Outras profissões, outras áreas de atuações vão surgir. Então, é só ficar, né, sintonizado com o mundo, conectado com o mundo. Porque, agora, se você não se atualiza, não se informa, não busca conhecimento, aí você tende a ficar de lado, à margem da sociedade, né? Então, primeira coisa, se você quer ser empreendedor, trabalhe, meu irmão, tem que trabalhar. Se não levantar cedo para trabalhar, meu irmão, tem que levantar cedo. Aquele negócio que eu falei aqui, não pode querer logo de cara pegar o que está ganhando, não, tem que poupar, tem que economizar, né? Tem que economizar, tem que capitalizar a empresa, tem que capitalizar o negócio, tem que fazer reserva técnica. Não é só o capital de giro, tem que ter a reserva técnica. E se vier uma crise, como é que você faz? Como é que você vai, como veio o Covid aí, ficou sem faturamento? As empresas que não tinham reserva técnica fecharam. Fecharam, por quê? Além do capital de giro, tem que ter a reserva técnica. Profissional liberal, 6 meses a 1 ano de sua despesa pessoal. Se você é um liberal aqui, você tem que ter economia para isso. Tem que economizar. Se não tem que começar a economizar. Você tem que ter 6 meses da sua despesa. Agora, se for empresa, ele tem que ter o capital de giro de pagar todos os fornecedores e a reserva técnica, porque se ele não receber o faturamento, ele consegue pagar os fornecedores. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Tem jeito para tudo, basta querer. Mas tem que trabalhar, tem que levantar cedo e tem que orar também. Amém? Maravilhoso. Pessoal, para encerrar, eu queria só abrir aqui, queria pedir a ajuda de um dos staffs. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou dar oportunidade para 2 perguntas. Se você tem alguma pergunta, e para quem que você gostaria de perguntar? Quem gostaria de realizar uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, todo mundo com vergonha. Essa equipe aqui é de empresário mesmo, gente. Não temos perguntas? Então ok, gente, então vamos encerrar. No finalzinho, né? Obrigado. A gente não pode perder a oportunidade de perguntar, né? Então, algo que me vem em mente, que está muito pautado na questão da constância, para vocês 3, que são empresários bem-sucedidos. Como construir a constância, tendo a visão do crescimento, sem... Eu sei que a fé ela vai ser a base para que a constância ela aconteça, tá? Mas de maneira prática, como construir a constância para que nada faça você desviar do seu foco, que é o crescimento do seu negócio? Eu falo pouco, né? Falei. Eu acho, a constância, eu acho que você tem que ter uma visão clara do que você quer. Então, você tendo essa visão clara, eu quero chegar aqui. A constância, ela vai acontecer, até você chegar lá. Agora, se a gente, para quem não tem visão clara, qualquer coisa serve. Então, no meio do caminho, me serve parar. O bom serve. Então, eu acho que é isso. A constância, a visão clara do que você quer para o final, vai te sustentar no dia da luta, porque você vai falar, eu ainda não cheguei onde eu queria. Isso aqui só faz parte do processo. Então, eu acho que ter uma visão clara do que você quer. Muito bem. Alguém quer compartilhar também? A constância é uma renúncia pessoal para atingir o seu sonho. Se você não tiver renúncia, você nunca vai atingir seu sonho, meu irmão. Pôs na sua cabeça. Tem que renunciar, meu irmão. Tem que renunciar a muita coisa. Você tem que renunciar a coisas que você nem imagina. Mas tem como chegar lá. Se eu era um catador de papel em Goiânia, formei em economia e tornei empresário nessa cidade, você não pode chegar?
Você acha que eu sou melhor do que você? Mas tem que ter renúncia. Eu falei para vocês, no início, nós renunciamos a muita coisa pessoais para chegar onde nós chegamos. Mas tem que ter renúncia. Renúncia é tirar tudo aquilo da sua vida que impede você chegar no sucesso. Acabou. Uau. Gente, uma salva de palmas para os nossos empresários.